sim, Agora Luciano. sim, vamos falar com o Omar Ahmad Assaf, né, que é presidente aí, vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Omar. Seja muito bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Omar, qual tem sido, né, o impacto econômico aí da pandemia para esse setor, né? Em números, já é possível avaliar? Olha, tem muita coisa para ser avaliada, é uma pergunta muito abrangente, mas vamos por partes. Primeiro, nós tivemos com o governo do Estado reuniões diárias para que tivéssemos um protocolo mínimo que pudesse sustentar o abastecimento e nada faltar para o nosso consumidor final. Então, a preocupação maior era não faltar produto, mas também, por outro lado, você não pode achar que produto chega sozinho ao consumidor. Então, você tem a mão de obra, a pessoa humana, que você precisa cuidar para que você tenha disponível essa mão de obra nesse período tão difícil. Só para dar um exemplo, nós tivemos por volta de 4%, isso é média do setor, de pessoas afastadas no início do isolamento, porque são pessoas de alto risco. Fora isso, nós tivemos os atestados ao longo do tempo, porque a parte médica, para ter mais cuidado, começou também a dar esses atestados, mesmo não tendo a confirmação ainda. Por quê? Para que não tivesse o perigo de você contaminar o resto da tropa, vamos usar um termo aí de combate, de exército. Mas por que isso? É pior você trazer o cidadão e, no fim, contaminar um colega do que deixá-lo em casa. Então, isso também foi mais um custo, além, é claro, das mudanças do consumidor, os hábitos do consumidor, comprando via e-commerce, né? Comprando mais a miúde o produto e escolhendo o produto, porque a gente vê um pouco de medo por parte do consumidor de como ele vai utilizar o dinheiro. Na real, todo o nosso consumidor ele está meio ascético, ele está meio cético com a situação e a segurança para o próximo dia. Tivemos, é claro, uma venda muito alta no primeiro mês, no segundo, mas agora está voltando para a normalidade e vamos ver o que vem depois nessa sequência, porque não sabemos o estrago que fez no orçamento de cada um essa pandemia. Omar, e as compras online, né? Dá um panorama para a gente de como que elas estão acontecendo aí em meio à pandemia, aumentou, diminuiu? O que você pode falar sobre isso? As compras online aumentaram muito. O que houve? A pandemia ensinou todo mundo a utilizar aquela tecnologia embarcada que nós tínhamos no mercado, mas que algumas pessoas, ou por não querer, ou por falta de segurança no sistema, coisas do tipo. E eu vou te dar um exemplo não só do funcionamento do supermercado, mas nós da própria associação, nós estamos tocando o dia a dia da associação tudo por call, tudo pela tecnologia, coisa que a gente podia ter feito ao longo do tempo, reuniões, tudo isso, inclusive reuniões com o governo do estado, para a criação desses protocolos, para a Secretaria da Agricultura, tudo por qual tem funcionado muitíssimo bem. Por que não fazia isso? É aquele uso de costumes, aquela coisa que você põe no automático. E o consumidor a mesma coisa. Com a pandemia, ele foi obrigado a trocar o chip, né? Ele foi obrigado a utilizar a tecnologia, ou por falta de segurança, ou por que quer que seja, ele foi obrigado. E quem tinha já o delivery funcionando, dependendo da localização, ou dobrou esse movimento, ou até quase que triplicou, nas regiões mais evoluídas, até quase que triplicou essa venda. Então, isso também é uma coisa que veio para ficar e ela só vai crescer. Tem lugares que essa venda representa de 15% a 20%, então você vê dobrando, veja quanto que isso acaba representando. Então, aí é uma coisa que nós vamos ter que administrar muitíssimo bem, tanto na pandemia e principalmente depois.
Com relação aos preços dos produtos, a gente vê que muitas pessoas elas reclamam, né, ao fazer compra nesse período. Houve realmente uma alta nos preços? Tem algum item que foi mais impactado aí nesse isolamento, nessa pandemia? Olha, o preço. O problema é o seguinte: toda vez que você tem uma crise, uma coisa que chama a atenção, não é nem por parte do consumidor, mas tem aquele pessoal que gosta de levar vantagem política. E nós tivemos algumas pessoas indo nos supermercados e agitando as coisas, não porque o leite subiu, porque o feijão subiu, porque o arroz subiu. O problema é o seguinte: todos os anos nós temos sazonalidade de produtos. Os produtos sobem e descem, então você tem uma entre-safra de leite, você tem uma demanda internacional do arroz, você tem uma quebra de safra de feijão e assim vai. Mas todos os anos nós temos isso. E por que esse sentimento agora? Porque teve pessoas que andaram agitando e nesse momento, quando você vê que a comunicação, de modo geral, começa a dar atenção para essas coisas, o consumidor que já tem o seu orçamento apertado, ele vai fazer uma reclamação, um desabafo, mas que seria normal. Agora, veja bem, o próprio governo do Estado tem um Instituto de Economia e que faz levantamento disso tudo, e esses dias nós tivemos uma reunião com eles. O pico maior desses produtos que mais falaram, que é leite e feijão, foi de 2016, pelo mesmo problema, entre safra do leite e queda na safra de feijão. Nós não chegamos nem perto do preço que foi vendido naquele ano. Agora, aquele ano não tinha pandemia, graças a Deus não tinha pandemia, não tinha nada para chamar atenção, então aquilo passa batido, como todos os anos você tem uma entre safra e safra de leite, de carne, de qualquer produto, ou uma quebra de safra, principalmente do hortifruti. Mas isso é corriqueiro todos os anos, inclusive você veja a medida da inflação. Nós estamos lá embaixo com a inflação. Isso quer dizer o quê? Que não existe tanta demanda e que os preços estão extremamente controlados, ok? Falando aí, né, já com relação à movimentação nesses estabelecimentos, né, foi possível perceber aumento, né, com relação às unidades compradas? Ocorreu algum aumento? Você teve muito aumento de produto de higiene e limpeza no início da pandemia, porque, queira ou não, todos nós fomos aprendendo ao longo do tempo a lidar com isso. Pelo próprio noticiário, vocês que estão na comunicação sabem disso, vocês estão vivendo isso no dia a dia, todo dia tem notícia nova. Isso é bom, aquilo não é. Tem questões políticas sendo discutidas, quando, na real, deveria ser discutido em termos técnicos. A medicina deveria estar fazendo o papel dela e não o político discutindo o que é bom, o que não é bom. Então, tudo isso levou o consumidor a comprar certas coisas indicadas que seriam de utilização necessária nesse período. Inclusive, esses dias nós estávamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo e ele disse, olha, eu também corri para o supermercado, e ele ainda deu um exemplo, ele falou, também fui daqueles que comprei muito papel higiênico, no fim eu fui perguntar para mim mesmo, para que isso? Entendeu? Então as pessoas foram comprando as coisas e nós vimos uma movimentação, mas é claro que tem coisa que é necessária, tem coisa que não, mas hoje tudo voltou-se ao normal, então você tem um aumento absurdo do álcool gel, porque o álcool gel quase que ninguém utilizava, esses itens que são recomendados, que nem água sanitária, que é recomendado para você fazer limpeza e tal, isso com certeza cresceu muito e também todo produto de limpeza teve uma alavancada, higiene e limpeza teve uma alavancada muito grande. E agora eu acredito que como as notícias vão acontecendo, cada um vai se adequando dentro da coisa chamada normal.
Agora, quanto ao atendimento, né, que está sendo regularizado agora, dos clientes também, quais são as novas orientações, né, passadas aí para os funcionários? A gente vê que em alguns estabelecimentos estão aferindo a temperatura dos clientes e ofertam também álcool em gel. Isso aqui tudo faz parte dos protocolos que nós montamos com o governo do Estado. Desde o começo da pandemia, como falei para vocês, o governo do Estado, muito preocupado com o abastecimento, ele estabeleceu conosco um canal direto e outro canal de monitoramento do abastecimento, que eu faço parte dos dois. Temos reuniões, antes era diária, agora é mais espaçada, para que tivéssemos protocolos e tivéssemos também a discussão dos problemas que iriam acontecendo para dar solução. A preocupação total nossa e do governo do Estado é o seguinte: não faltar nada para o consumidor. Por isso que eu falei daquele aproveitamento político, de alguém que queria aparecer um pouco mais com a situação, e, na real, a situação é o seguinte: é você cuidar primeiro do consumidor, cuidar do teu pessoal de atendimento, cuidar do mercado como um todo e não deixar faltar produto na linha final, porque o pessoal está confundindo as coisas. O distanciamento é necessário, o isolamento é necessário e vai por aí afora. Só que não podemos parar o país em termos dos setores essenciais. Ninguém pode ficar sem comer, ninguém pode ficar sem combustível, ninguém pode ficar sem remédio. Então, essas coisas é que nós começamos a trabalhar. E esse álcool gel, esses isolamentos que você tem de um check-out do supermercado para o outro, aquelas faixas de distanciamento, o aferimento da temperatura, filas do lado de fora para deixar o pessoal entrar de um a um quando necessário, porque você não pode ter mais de que uma pessoa para cada 10 metros quadrados das suas lojas e coisas desse tipo. Então, tudo isso faz parte do protocolo para quê? Para darmos proteção para o nosso funcionário e para darmos proteção para o consumidor, para que tenhamos a continuidade do abastecimento sem solavancos. Esse é o grande objetivo e tudo isso que vocês veem de novo nas lojas, se você tirar uma foto de uma loja antes da pandemia e depois você vai ver que é completamente diferente. Por quê? Pelas adequações que nós fizemos para ter um mínimo de grau de segurança e preservarmos o abastecimento para o consumidor final. Qual que é o legado aí que a pandemia pode deixar nesse setor, né? Pode ser uma possibilidade de aprimorar os meios digitais para compras, por exemplo? Com certeza, o maior ensinamento vai ser que o e-commerce, a venda online e tal, que uma grande maioria do mercado já tinha e hoje, às pressas, quem não tinha está procurando implementar. Isso veio para ficar e veio para se consolidar. Então, eu acredito daqui para frente, isso aqui não é nem uma lição mais, isso já é uma coisa que é real. E a outra coisa, nós vamos viver daqui para frente, porque a cada crise que você vive, e o Brasil é fadado à crise, porque nos últimos 35 anos, a cada 5 nós temos uma crise. Essa última de 2014 não vai nem ter intervalo, vai ser direto a crise. Então, tudo isso ensina a pessoa de que tem produto que você pode substituir quando sobe, ensina a pessoa que próprio produto de mercearia, aquelas marcas que você está acostumado, que tem produtos que fazem o mesmo serviço e custam menos, ensina também a você ter menos produto jogado fora, ou seja, você economizar para evitar o desperdício. O nosso desperdício é muito alto. Não estou falando só de hortifruti, porque lá fora, os países desenvolvidos, o hortifruti perde de 7% a 8% até você chegar no varejo. Aqui nós perdemos 23%. Eu estou falando de tudo.
o nosso lixo é muito rico. Então, todas essas coisas, o consumidor vai aprendendo a cada crise e não adianta falar que o brasileiro é assim, não, o mundo inteiro é assim. Só que você veja, o europeu é diferente de nós porque já passou a vida inteira por guerra, então ele já aprendeu, coisa que, graças a Deus, nós não tivemos. Mas essas crises substituem as guerras e vão ensinando. Então, nós precisamos tirar proveito de cada coisa que acontece no Brasil, se adequar e atender o consumidor da forma que ele quer, porque a gente está aqui para servir o consumidor. Se a gente não servi-lo de forma adequada, ele simplesmente vai para o teu vizinho. Para a gente encerrar, fala um pouco para a gente das lições que a crise trouxe para o setor nesses 4 meses aí de pandemia. O setor, eu acho que o que nós falamos ao longo dessa entrevista, ele vai aprender muito. A outra coisa que nós vamos ter que fazer muito mais, e já começamos, inclusive, por parte nossa, com a Secretaria da Agricultura e com o governo em geral, é unir as cadeias produtivas. Isso é coisa que já deveríamos ter feito. E agora nós vimos a necessidade, por quê? Porque também, da mesma forma, foram obrigados diversos setores a conversarem juntos, procurando preservar o abastecimento, e aí vem o sentimento de que isso deve continuar. Você deve olhar o produto vamos supor, pegar um produto que vem lá do campo, que vai para a indústria de transformação, para o transporte, até chegar nas nossas lojas. Então, nós temos que olhar essa cadeia toda para quê? Para que você tenha um planejamento e não ter esses percalços ou esses solavancos de preço e tal. Ter uma previsibilidade de produção e de demanda. E você ter também a preservação daquele cidadão que trabalha no campo, que muitas vezes não é assistido, então o resto da cadeia acaba tendo um lucro, e o cidadão lá tem prejuízo e você, em detrimento dele, você acaba substituindo esse cidadão sempre. Quer dizer, acaba fechando a porta, vem outro. Isso não é interessante para ninguém. Interessante que toda a cadeia evolua tecnicamente, mas que preserve essas pessoas que estão dando de si para o abastecimento. Então, essa união das cadeias e a percepção da nova postura do consumidor são coisas que a gente sempre olhou e sempre aprendeu com isso, mas com certeza nós precisamos ver agora no pós-pandemia, se Deus quiser, vem aí uma vacina, porque antes da vacina nós vamos sempre pisar em ovos, e aí vamos ver qual é a nova tendência do nosso consumidor e acompanhar. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui, o Omar Ahmad Assaf, que é vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados. Muito obrigado pela sua participação e obrigado por dar um panorama aí de como que está o setor nesse momento de recuperação aí da pandemia da Covid-19. Muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia a todos, e nós estaremos sempre à disposição quando for necessário, porque só assim vai chegar para o consumidor o real que está acontecendo no mercado, até para ele se posicionar e se tranquilizar. Bom dia a todos.